Bom dia, pessoal. Eu quero dar as boas-vindas para vocês que acordaram cedo. Estão agora 9h30 em ponto para assistir a mais uma atividade da nossa super semana de revisão turbo para vocês que vão fazer a prova da primeira fase da OAB. Eu quero dizer para vocês que é com muito carinho que nós acolhemos a todas e a todos vocês, trazendo algumas dicas importantes para vocês responderem as questões objetivas da prova. Vamos falar sobre como vocês podem usar mecanismos de língua portuguesa, técnicas de interpretação de texto para analisar as questões. E para isso, obviamente, quero saber se vocês estão ligados com a gente no 220 volts, ou melhor, ligados para azular essa prova. Bom dia, pessoal. Quero saber quem é que está aqui dando bom dia. E o nosso sinal de bom dia é com aquele coraçãozinho azul que nos identifica e que nos aproxima cada vez mais. Lembrar que a gente está rumo à aprovação e nesse nosso plano de voo, vocês têm muitos dias para arrumarem essas malas, chegarem com tudo para fazer uma grande viagem rumo à carteirinha da OAB, que é o porto seguro de vocês. Vamos juntos nessa? Eu sou a professora Luana Porto, aqui no curso do CEISC que eu dou aulas para a primeira e para a segunda fase, abordando técnicas na primeira fase de como resolver questões. Então, vocês vão me ver quem é nosso aluno. Aqui na Revisão Turbo, a aula é aberta para todos vocês conhecerem um pouquinho mais do que nós oferecemos aqui dentro dos nossos cursos. E quem passar na primeira fase e for para a segunda CEISC, vai me ver de novo, porque a gente vai se encontrar para falar da redação das peças que compõem cada uma das 7 áreas da segunda fase, OAB. E atenção, gente, eu quero ver vocês, eu estou adorando esses coraçõezinhos azuis aqui, mas eu quero mais gente ligada. Quero saber se vocês estão firmes, fortes e também muito seguros para conseguir aquele mínimo necessário para aprovar, que é 40 questões, metade da prova. Não precisa mais do que 40 para ir para a segunda fase, né? E nós vamos ajudar vocês. Quero que vocês me conheçam um pouquinho mais, o meu trabalho por meio da minha rede social, profa.luanaporto, tudo junto. Quero dizer para vocês que a nossa aula ajuda vocês a fazerem uma atividade bem importante do nosso cronograma da Revisão Turbo, que é responder o simulado gratuito que o CEISC oferece para vocês. Quem ainda não fez a inscrição no evento, dá tempo. Quem ainda não conhece a CEISC, é momento de conhecer os professores que vão passar por vocês ao longo de todos os dias de aula. Temos lives, temos material gratuito e o material que eu vou apresentar para vocês está aí disponível para vocês. Nossa monitoria vai colocar o link no chat aqui para vocês, ou vai deixar bem fixado, para vocês acessarem o e-book que o setor de materiais fez, que vai apresentar vários esquemas. E, claro, que já está lá no meu Instagram, junto com o Instagram do CEISC OAB, algumas dicas importantes sobre a nossa aula de hoje. Vamos começar, então? O nosso papel aqui é tentar desvendar para vocês como é que funcionam as questões da prova da OAB. E aí lembrar que nós estamos estudando há muitos anos qual é o perfil da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que vai apresentar ao longo desses últimos anos algumas características bastante recorrentes na elaboração das suas questões. E aí a nossa ideia é tentar mostrar para vocês que a gente pode dissecar o enunciado e as alternativas para conseguir descartar algumas alternativas que podem ser muito doidinhas, ou que podem ser facilmente descartadas. E isso envolve, obviamente, algumas técnicas de leitura, de análise de texto e compreensão da forma como se estruturam as questões da FGV. Então, vamos lá, gente. Primeira regrinha importante para vocês marcarem. A gente sabe que vocês estão num momento de tensão, que talvez vocês fiquem um pouco tensos, inquietos e até inseguros, porque é um momento de muita cobrança, às vezes, pessoal, profissional, até mesmo familiar, de vocês aprovarem. Mas, para aprovar, a gente tem que estar com a nossa mente aberta para absorver o máximo possível de informações, para lembrar que todos vocês já passaram por pelo menos 5 anos de graduação na universidade ou na faculdade, que vocês sabem muito, que agora é o momento de vocês revisarem tudo o que vocês aprenderam. E aqui algumas dicas para vocês acionarem a memória de vocês e lembrarem o quanto é importante vocês treinarem questões. Porque o nosso método aqui, ele sempre vai envolver 4 etapas. Quem é CEISCiano, quem é CEISCer sabe que nós sempre queremos que vocês, na primeira etapa dos estudos de vocês, leiam o material, depois assistam às aulas, resolvam as questões e façam aqui a revisão.
porque essas 4 etapas são imprescindíveis para vocês fecharem um ciclo que é de retroalimentação do conhecimento de vocês, da ativação da memória de vocês acerca daquelas dicas, daqueles conteúdos que são mais importantes, sobre os temas mais recorrentes da prova da OAB. E aí, claro, para que esse processo seja cada vez menos doloroso, para que vocês sejam muito exitosos na resolução de questões, nós temos algumas dicas. E a nossa primeira dica é começar a desenvolver um olhar cada vez mais técnico para cada uma das perguntas, fazendo com que vocês sejam bastante preparados, mental, física e emocionalmente, para responder as questões com tranquilidade e também com segurança, porque a segurança é 40 questões, metade da prova. E aí eu quero começar dizendo para vocês que nós temos que compreender que a prova da OAB é uma prova que exige conhecimento jurídico, conhecimento das mais variadas disciplinas, até as últimas 3 que entraram recentemente, eleitoral, previdenciário e financeiro, as 2 áreas do direito, que muitas vezes são disciplinas que nem sequer estavam constando nas matrizes curriculares de muitos cursos de direito. Mas o que a OAB tem cobrado nos últimos certames, ou melhor, nos últimos exames? Ela tem cobrado conhecimento jurídico que envolve interpretação de casos hipotéticos. E aí é bem importante dizer que, na hora de apresentar os casos, a banca tem uma recorrência em contar a historinha. E nós vamos ter que desmembrar quais são os dados que nós temos que captar ao ler essa historinha, para saber quais são, de fato, os elementos importantes, para a gente acionar qual vai ser a área do conhecimento mais forte naquela questão, justamente porque a FGV está apresentando algumas questões de caráter interdisciplinar, cruzando, por exemplo, direito constitucional e direitos humanos. Pode aparecer uma questão que envolve direito ambiental e alguma questão relacionada, por exemplo, a direito civil, até mesmo direito penal. E, claro, que para interpretar esse caso hipotético, vocês precisam ter um raciocínio lógico, dedutivo, conclusivo, muito bem apurado e ter o domínio de toda a legislação que é necessária para que vocês tenham, de fato, o fundamento jurídico que vai sustentar aquela resposta que vai ser a considerada certa. Mas o que constitui mesmo fundamento jurídico? Gente, muita coisa. É a lei, são os códigos, as súmulas, as jurisprudências. E, obviamente, que a letra da lei tem aparecido também em algumas das questões. E aí, para a gente dizer o seguinte para vocês. É muita lei que existe. Se a gente considerar só o Código Civil, nós temos mais de 2.000 artigos. Se nós formos considerar a Constituição Federal, nós temos muitos artigos desmembrados com vários incisos, alíneas. É muita informação. E na primeira fase, não tem choro, não tem vadimeco para levar embaixo do braço. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver algumas técnicas para vocês memorizarem informações, sobretudo quando for decoreba, a aplicação direta de números de dados que estão na letra fria da lei. E aí nós vamos ver que isso tem aparecido em algumas questões. E uma questão de 2023 mostra justamente isso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a gente começar a despertar o nosso olhar para identificar alguns elementos importantes se a questão de vocês versar, por exemplo, sobre alguma questão de letra de lei. Essa questão não está no material de vocês, mas eu quero saber aqui quem é que vai acertar. Olhem só. É uma questão que envolve direito civil. E diz assim, começamos com aquilo que é básico na prova da OAB, a historinha. E vamos ter que saber quais são os personagens, quais são as partes envolvidas. Márcio, quem é ele? Pecuarista, é muito amigo de João Pedro, também pecuarista e médico veterinário na cidade de Bom Pastor. Então, nós temos aqui 2 partes, Márcio e João Pedro. O que vai acontecer com esses dois? Márcio vem a ceder gratuitamente para João Pedro. Então, vejam que nós temos aqui uma relação contratual entre as 2 partes. Um cavalo reprodutor. Aqui nós temos o objeto, a coisa. De sua propriedade pelo período de 30 dias. Então, Márcio cede para o João o cavalo. Passados 10 dias, o animal foi atingido por um raio e veio a morrer. Raio é um caso fortuito, tem que lembrar. Então, é uma causa que independe da vontade humana, de omissão, de negligência, de imperícia, de imprudência, por exemplo. Márcio, que é proprietário do animal e que, portanto, tinha cedido o bicho para o João Pedro, extremamente chateado com a situação, deseja que João Pedro responda pelas perdas e danos sofridos com a morte do cavalo que estava sob sua responsabilidade. Então, atenção, nós temos aqui uma relação contratual, vamos falar um pouquinho aqui do direito das obrigações, e nós temos que pensar se
o Márcio vai ter algum direito a ser ressarcido ou ter o seu objeto restituído? Pergunta para vocês, dá para ter o cavalo de volta? Não dá, né? Então, ali eu não tenho como ter o objeto de volta. E aí a pergunta tem a ver com a possibilidade de algum tipo de responsabilidade, de indenização, digamos assim, patrimonial, do João Pedro para o Márcio. E aí vem o grande comando que é típico da FGV. Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos ver que nós temos um tom aqui que é muito semelhante a uma pergunta que seria básica. Existe ou não existe uma responsabilidade do João Pedro em reparar o dano pela morte, pela perda do animal para o Márcio? A letra A diz assim: o dono do animal sofrerá perda, já que o João Pedro não foi culpado pela morte do animal. Letra B, o dono do animal poderá exigir do devedor, que é o João Pedro, as perdas e danos. Apenas a obrigação não se resolverá. O dono do animal, letra C, não poderá exigir do devedor as perdas e danos. Apenas terá direito ao pagamento integral referente aos 30 dias contratados pelo uso do animal. E o dono do animal poderá exigir do devedor as perdas e danos, apenas o devedor sofrerá as perdas se a obrigação for de restituir coisa certa e esta se perder antes da tradição. Então, vejam que aqui nós estamos falando de direito civil, obrigações, e nós vamos ter que acionar a nossa memória. Dá ou não dá para restituir o cavalo? Não dá. Será que o João Pedro vai ter que pagar pelo cavalo que morreu em função de um fortuito? Essa é a pergunta que vocês têm que responder para saber qual é a alternativa certa. Bom, estou lá no dia da prova, não lembro muito bem se eu vou conseguir responder isso ou não. Mas aí, nós vamos lembrar das aulas de Direito Civil, nós vamos lembrar das aulas da professora Patrícia, e vamos lembrar que os artigos 238, 239, 240 indicam o que a gente faz em relação às nossas perdas e danos diante de casos como este da morte de um animal, que não foi provocada por uma ação humana. E aí nós temos o artigo 238, memória agora, que diz assim: se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, que é o que houve, ele tinha contratado o empréstimo do cavalo por 30 dias, o cavalo morreu nos 10 primeiros dias, sofrerá o credor, ou seja, aquele que cedeu o cavalo, que é o Márcio, a perda. E a obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Ou seja, o credor, aquele que cedeu o cavalo, perde. E, como não houve culpa do devedor, não houve culpa do João, a situação vai ser extinta, ou melhor, resolvida dessa forma. Ou seja, quem perde? O dono do cavalo. Então, o que nós vamos ter que voltar aqui? Nós vamos ter que observar que a alternativa que é... Qual é? Será que eles acertaram A, B, C ou D? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Qual será a alternativa certa? O dono do animal sofrerá perda, já que João Pedro não foi culpado? Gente, isso é o que mais combina com o que diz o artigo 238. Se não houve culpa, nós temos aqui uma responsabilidade objetiva. Quem vai ficar com a perda final maior? O dono do cavalo. Então, o artigo 238 aqui vai nos sustentar que a resposta correta é, vamos ver, marcaram certo? Olha só, gente, letra A. Então, vejam aqui que é uma questão bem importante que vai mostrar para vocês que a letra de lei, a nossa memorização acerca das informações importantes nas mais variadas áreas do direito, essa memorização vai ser fundamental para a gente responder certo. Só que não é só isso que faz com que a gente responda certo. Nós fizemos aqui uma mobilização inicial para vocês, porque agora que vem algumas outras técnicas. Quais são as outras técnicas, para além da memória, que a gente tem que adotar, que a gente tem que treinar, e que vocês vão poder colocar em prática daqui a pouco, quando vocês começarem a realizar o nosso simulado? Primeiro, gente, dominar a estrutura do enunciado, identificando quais são as suas partes. Uma característica bem importante da prova da FGV é que ela apresenta um caso hipotético, depois uma pergunta, e as alternativas são mais ou menos padronizadas em termos de estrutura de redação, em termos de tipo de fonte do direito, que ela aciona para que cada um de vocês possa responder certo. Que é o que a gente quer que vocês respondam. Respondam para acertar 40 questões. Então, vamos ver. Nós temos aqui um esquema, que eu quero cumprimentar o setor de materiais aqui do CIS, que faz esse trabalho bonito para vocês, que fez esse esquema com base nas minhas anotações, para dizer o seguinte, gente. Os casos hipotéticos são historinhas que a FGV cria com personagens que nós chamamos de partes, que podem ser 2 ou 3 partes, podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas,
pessoas físicas e jurídicas no mesmo caso, elas vão enfrentar algumas situações, vai acontecer uma sucessão de fatos envolvendo essas partes, que é a historinha em si que está sendo contada, que a gente chama aqui do que aconteceu com elas. Normalmente, essas histórias estão acontecendo em um dado lugar, então a gente tem a noção espaço e a gente tem também a noção de tempo. No mês de janeiro, durante 30 dias, foi emprestado o cavalo, mas o cavalo morreu nos 10 primeiros dias, ou no 10º dia. E isso vai gerar um efeito. Qual é o efeito daquela historinha que a gente acabou de ver? Se o Márcio teria ou não teria direito de ter o cavalo restituído ou o dinheiro de volta do cavalo, que custaria tal valor, ou se teria que ter algum tipo de indenização. E aí, como que a gente resolve a situação, gente? Como é que a gente vai realizar situações para atuar como advogado? Porque a banca quer que vocês demonstrem uma espécie de parecer jurídico acerca de situações hipotéticas que podem vir a ocorrer no exercício diário da profissão de vocês. Então, vejam aqui. Vamos pegar agora uma outra questão para mostrar mais claramente como é que isso funciona. Como é que é a estruturação do enunciado na prova da FGV. 36º exame, agora vocês podem acompanhar aqui no material de vocês, o e-book ali disponível para vocês baixarem, e-book da minha disciplina aqui, que diz assim: Celso, advogado, então nós temos a primeira parte aqui, o Celso, foi contratado por Maria, a segunda parte aqui, servidora pública, então os dois estão qualificados, um advogado, a outra servidora pública, para ajuizar ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. Então, nós temos aqui o fato. O que aconteceu? O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente receberá honorários caso a demanda seja exitosa, em percentual de proveito econômico obtido por Maria. Então, vejam só, nós temos uma condição prévia de contrato aqui que vai dizer que o advogado só vai receber caso a ação que Maria está pleiteando e que ele está defendendo seja exitosa, ou seja, que eles ganhem ação. Então, está implícito aqui que, se perderem, ele não ganha nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui? A banca pergunta: em tal caso, é correto afirmar que é uma questão que envolve honorários. Aí vocês vão lembrar da aula do Fetter. E aí os honorários estão previstos também no estatuto da OAB. Todo mundo que quer ser advogado tem que saber como é que vai receber e como é que se calculam os valores das demandas judiciais e do serviço que o operador do direito vai realizar. Alternativa A: os honorários não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Letra B: os honorários foram pactuados de forma correta, já que, explica, nessa hipótese, deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria, exceto, olha aqui, ó, uma condição: se acrescidos aos honorários de sucumbência. E letra D: os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. A resposta aqui, gente, é a letra B. E eu não vou entrar no conteúdo aqui, eu quero mostrar algo que é bem importante para vocês. Uma das características mais fundamentais das alternativas de resposta das questões da OAB é abordar as questões envolvendo verbos modais. O que são verbos modais? São verbos que dão um caráter de maior ou de menor obrigatoriedade em relação às ações. Verbos modais, para nós, são dois. Então, vamos lá. O verbo dever, que indica uma noção de obrigatoriedade. Tem que fazer, tem aquele tom de juiz, do manda cumprir, executa-se uma ação. E nós vamos ter o verbo poder, que vai estar no campo da possibilidade. Então, aqui nós temos algo que é facultado, há uma possibilidade de se executar uma ação entre várias possibilidades. Então, estes verbos modais aqui, eles são modais justamente porque eles permitem modos diferentes de nós interpretarmos uma afirmação. Se é dever, obriga, se é poder, possibilita, faculta. Então, notem que aqui a questão que envolve os honorários, ela está tratando justamente desses verbos modais. Ó, não podem ser, não poderão, não poderão. Nós temos 3 alternativas que exploram os verbos modais. E aí uma quarta alternativa, que na verdade vai ser a letra B, que é a resposta certa, que não apresenta isso. Mas temos o deveriam.
Então, vejam que aqui, o que vai definir uma alternativa como certa ou errada é a compreensão de vocês da letra da lei, do que está previsto em ética e, claro, a observação sobre aquilo que é obrigatório, aquilo que é possível. Aquilo que é possível pode ser correto, mas existem outras possibilidades que também podem ser possíveis. Aí é o contexto inteiro do enunciado que vai permitir, com o conhecimento jurídico de vocês, identificar qual é a resposta certa. Mas aí o que nós vamos ter que observar, gente? Que em cada uma dessas alternativas, a gente vai identificar as primeiras 8 questões são de ética. Nós vamos ter que acionar a nossa memória, já que não vamos ter o vade-mecum ali, e vamos ter que buscar qual é a fonte do direito que vai prever, o que vai fundamentar a resposta. No caso aqui, o Estatuto da OAB, o conhecimento jurídico que vocês têm acumulado por assistir às aulas aqui do CEISC. Então, vejam que a fonte do direito sempre vai ser importante para a gente saber qual é a área mais digamos assim, acionada para vocês responderem certo. Isso vale, sobretudo, para aquelas questões que envolvem mais do que um campo do direito, aquelas questões que cruzam disciplinas. Direito constitucional e direitos humanos, por exemplo, direito ambiental, direito penal, processo civil e direito civil, né? E aqui eu mostro para vocês algo bem importante relacionado às fontes. Acabei de dizer para vocês que a gente tem que saber qual é a fonte mais importante. Se a banca perguntar para você, segundo o entendimento do STF, nós não temos necessariamente uma lei específica, mas nós temos pareceres, nós temos julgados, nós temos ações que se tornaram notórias, que podem gerar súmulas. Mas, às vezes, a banca já diz no próprio enunciado que é uma fonte específica, de acordo com o Pacto São José de Costa Rica. Aí eu tenho que lembrar de direito internacional. Convenção Interamericana. Segundo texto constitucional, tenho que lembrar que é a Constituição Federal. E aqui nós temos um exemplo que mostra justamente isso. Qual é a fonte do direito que vai sustentar a resposta? Olha aqui comigo mais uma questão. Antônio foi condenado em definitivo, portanto, sentença transitada em julgado, pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação da liberdade, também foi condenado, cumulativamente, a pena de multa e a obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. Então, nós temos aqui, casando o direito penal com o direito civil. Em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, o Antônio falece, quem é que vai pagar a conta da indenização, dinheiro, patrimônio? Com base no texto constitucional, é correto afirmar que, à exceção das penas privativas da liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Óbvio que não pode prender o filho do Antônio, os filhos do Antônio, se o Antônio morreu. Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferidas aos sucessores. Nenhuma? Essa é a palavrinha mágica que vocês têm que cuidar. Será que não? A dívida não fica para os filhos? Apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido, ou, a resposta correta, a obrigação de reparar os danos, olha aqui, direito civil, às vítimas, pode ser estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, os filhos, sim, vão ficar com a dívida da indenização que deveria ser paga caso o réu tenha morrido, que é a historinha que está sendo contada aqui. Então, vejam que o cara cometeu um crime e esse crime gerou, além da pena de prisão, danos a serem ressarcidos. Direito civil sendo aplicado aqui. O cara morre. A vítima continua com o direito de receber aquela indenização. E aí, direito civil vai abordar as questões patrimoniais, porque a indenização é que vai acontecer ali. Então, os sucessores vão responder até o limite do valor, mas o que eles têm condição de pagar não vai ser possível, né? Então, veja que a resposta correta aqui está na letra D. E aí, a base é o texto constitucional. Mas que Constituição é essa? Será que é só a Constituição Federal? Mas eu também tenho que acionar, obviamente, as noções de Código Civil, porque no Código Civil nós também temos isso, né? Essas indicações de como se cobra no direito sucessório. E aí, vamos lá para mais uma dica importante. Nós vamos ter que analisar a redação de cada uma das alternativas e ver que tipo de raciocínio vai ser proposto. A maioria das alternativas A, B, C, D, de cada uma das 80 questões da prova da OAB, se divide em duas partes. Na primeira, nós vamos ter uma afirmação
e aí depois vai haver uma vírgula, e depois da vírgula nós vamos ter uma justificativa. Uma espécie de complemento de raciocínio que vai justificar o que se disse antes da vírgula. Então, nós temos que lembrar que a gente pode separar cada uma das alternativas em duas partes. Isso é lógica, é teste, é treino. Vamos ver, então, olha só. Nós vamos analisar o enunciado, a historinha, que a gente já viu como é que ela funciona, quais são as partes, o que aconteceu, como que os fatos foram desenrolados, onde aqueles fatos foram desenrolados, quais foram os efeitos que eles geraram e qual vai ser o parecer que a banca vai solicitar para vocês em relação àquela situação hipotética. E aí, o que vai acontecer? A banca usa, de modo geral, um comando. De acordo com o fato narrado, é correto afirmar que. Aí nós vamos ter, é correto afirmar que o advogado deve fazer isso, pois, ou a empresa X não poderá solicitar isso se ocorrer aquilo. Então, nós vamos ter sempre que nós tivermos um tipo de raciocínio padronizado, eu quero dizer sempre que tiver, ou seja, não vai ocorrer tudo igual em todas as provas. Mas nós temos uma tendência da FGV em termos uma afirmação, vírgula, um conectivo que vai trazer a justificativa para aquela afirmação anterior, antes da vírgula. Os conetivos normalmente indicam causa. Quais são os conetivos que indicam causa? A dívida deve ser paga pelos filhos do fulano, pois, uma vez que, já que, ou a dívida deverá ser paga devido ao fato de que, em razão de que. Então, normalmente, nós podemos ter raciocínios de causa que justificam a afirmação anterior, como nós vamos ver nessa questão do 35º exame aqui. Vamos ver qual é o caso que está sendo apresentado. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Quem? O que aconteceu? Ele naturalizou-se. Então, vamos lá. Direito constitucional brasileiro naturalizado. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil, voltou. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, então vejam que nós temos aqui dois conteúdos importantes, brasileiro naturalizado, extradição. Aqui temos um pouquinho de direito constitucional e temos um pouquinho também de direito internacional, né? A França requer, então, a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país, ou seja, na França, a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado, você que está realizando este exercício agora aqui comigo, e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. Então, nós vamos entregar o Jean para a França ou não? É isso que a banca quer saber. Podemos mandar de volta o cara pelo tipo de crime pelo qual ele foi condenado? O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, portanto, segundo a legislação brasileira, olha a fonte do direito que está sendo indicada aqui, a extradição pode ou não pode ocorrer? Então, gente, atenção. Nós vamos dividir, como eu falei para vocês, as alternativas em duas partes. A primeira traz o veredito. A segunda explica. Então, aqui nós temos a afirmação. E depois nós temos a justificativa. E aqui nós temos um exemplo muito claro de prova em que a questão tem redação das alternativas, redação super padronizada. Então, a extradição não é possível, ela é possível. Gente, atenção. Neste caso aqui, nós temos que observar que, quando houver um crime de tráfico internacional de drogas, nessa modalidade de delito, é possível haver a extradição. Então, se eu sei isso, eu já vou eliminar o não é possível. E aí eu só vou ter duas alternativas para justificar. Letra C. É possível, pois. Estão vendo aqui que agora nós temos o coletivo de justificativa. A Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. É possível, pois, a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando comprovado seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país. Gente, atenção, cuidado aqui com uma questão importante. Crime hediondo tem um conceito importante lá do direito penal. Nós temos alguns crimes, que têm status equiparado à hediondez, que é o caso do
tráfico internacional de drogas. Mas a Constituição diz também que o Brasil não extradita qualquer brasileiro, né? O NATO não vai. Então, vejam que por essa informação, que por mais que a gente não tenha, talvez, tanta memória assim, a gente vai saber que ali tem uma chance de a gente achar a resposta certa. Não é qualquer brasileiro que vai. Naturalizado. NATO, cuidado. Então, veja que a resposta aqui vai estar na letra C, né? Porque nós vamos lembrar que nós temos duas informações importantíssimas aqui. O crime de tráfico internacional de drogas, que se equipara a hediondez, e a ideia é que nós temos uma Constituição que trata de forma diferente aquele sujeito que é um brasileiro nato e aquele que é um brasileiro naturalizado. Algumas coisas existem só para o nato, direitos políticos, por exemplo. Naturalizado não pode fazer algumas coisas, ele não vai poder concorrer, por exemplo, a presidente da República, né? Então, algumas coisas são limitadas para aquele que não é um brasileiro nato. Então, aqui fica a dica para a gente pensar um pouquinho em direito internacional, associando-se à extradição. E aí, vamos observar agora que nós vamos ter também umas outras estruturas de frase que vão compor um outro tipo de raciocínio. Então, vejam só o que a gente viu até agora. Nós estamos falando em alternativas que têm raciocínios mais ou menos padronizados. Olhem só, raciocínios recorrentes nas alternativas de resposta. Nós vimos o primeiro, que vai ser sempre a afirmação, seguida de uma justificativa. E nós cuidamos os conectores, ou os conetivos, de ordem causal. Agora, nós vamos ter uma afirmação associada a uma ideia de condição, que é o pré-requisito, que é quase aquilo que a gente vê no direito civil. C, direito civil, direito Z. Se houver tal coisa, pode ocorrer aquilo. Então, nós vamos ter aqui alguns pré-requisitos, algumas hipóteses, para que haja algumas situações consideradas certas ou erradas. Então, quais são os conetivos que vão imprimir esse tipo aqui de raciocínio, para vocês pensarem as hipóteses, os pré-requisitos? Desde que, se, caso, cuidem, contanto tem um valor condicional. Exemplo, contanto que eu tenha muito dinheiro, eu vou viajar o mundo inteiro. Ou seja, existe uma condição certa aqui para eu poder viajar. Qual é a condição? Ter muito dinheiro. Então, caso eu tenha muito dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Contanto que eu tenha muito dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Contanto que vocês fiquem ligadíssimos nas dicas, vocês podem ter certeza de que vão conseguir no mínimo 40 questões para essa primeira fase da OAB e para a segunda livres, leves e serenos, como diz o prof. Maitê. E aqui, gente, nós temos, a não ser que, cuidem o desde que, tá? O desde que é uma expressão que, às vezes, a gente entende sempre como marcador de tempo. Desde que nós começamos a revisão turbo, nós já tivemos várias aulas. Hoje, domingo, nós temos uma aula de técnicas de resolução de questões que vai ajudar vocês, a gente espera, a resolver com mais tranquilidade simulado. Desde que começamos. No momento em que começamos, tem valor temporal. Agora, se eu disser para vocês, eu vou viajar o mundo inteiro desde que eu tenha dinheiro, este desde que vai introduzir uma ideia de condição. Condição é pré-requisito para acontecer alguma coisa. Vamos ver como é que isso funciona em termos práticos, com questões da OAB. Vamos aqui para esta pergunta que vai aparecer aqui. Exame 35º, uma questão de ética, diz assim. Lina, cidadã que não exerce advocacia, deseja endereçar a presidência de certa subseção da OAB. Então, vejo aqui quem, o que ela quer. Representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado. Então, aqui é a outra parte. A gente não sabe quem é, porque não veio o nome dele. Pelo cometimento de infrações éticas, ou seja, ela quer denunciá-lo. Assim, ela busca se informar sobre como pode oferecer tal reparação e qual a forma adequada para tanto. Como é que ela faz? Ela vai lá, marca uma reunião e diz: fulano cometeu uma infração ética, eu quero que ele seja punido, eu quero que ele tenha uma advertência. Ela faz um texto por escrito e manda pelo correio, com carta registrada. Ela faz um discurso na rádio e faz esse discurso chegar para todo mundo, menos para a OAB.
ela faz um post no Instagram e faz a denúncia de que o advogado cometeu uma infração. Como é que é a forma de ela fazer essa denúncia? Óbvio, gente, agora estou exagerando aqui, porque ela tem que se dirigir ao órgão competente que tem como função vigilar e também advertir quem eventualmente comete uma infração de caráter profissional, que é a OAB por meio das suas seções e subseções. Qual é a forma, gente? Atenção! A FGV costuma indicar a forma verbal ou a forma escrita. Forma verbal, para a FGV, é sinônimo de texto oral, falado. Forma escrita, obviamente, é texto escrito. Então, nós temos que lembrar o que diz o Fetter lá nas aulas de ética. Como é que a gente faz um pedido para que um colega seja investigado por suposta infração disciplinar. A gente vai lá e reclama oralmente, a gente manda uma carta anônima. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso e para quem a gente vai endereçar esse tipo de pedido? Então, essa é a pergunta agora. Vamos lá, coloquei em negrito para vocês, está aí no material também. De acordo com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, ou seja, nós temos aqui uma fonte do direito, Lina poderá oferecer representação pela instauração de processo disciplinar em face de advogado, ou seja, ela tem o direito de fazer essa reclamação, mas, ressalva aqui, deve endereçá-la. Então, nós temos aqui, ó, deve endereçá-la, deve formulá-la, deve endereçá-la, deve formulá-la. Nós temos que saber quem é que vai receber. Então, nós temos, a primeira pergunta aqui está associada ao destinatário. Deve endereçá-la ao presidente e respectivo conselho. Ao presidente ou ao presidente da subseção. Ao presidente do conselho seccional. Ou um ou outro ou os dois. É isso que eu tenho que saber. Depois, uma vez que justifica... E aí nós temos outras situações que não vão ter justificativa, e nós vamos ter que analisar agora cada uma das alternativas. Vejam. Letra A. Ela pode fazer, e ela deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho, uma vez que, aqui nós temos uma ideia de causa, tá? O corretivo aqui indica causa. Receber e processar representações com tal conteúdo não se inclui entre as atribuições das subseções. Então, aqui nós temos que compreender que é só o conselho maior que pode receber esse tipo de reclamação. As subseções, não. Aí, agora, a segunda parte da redação da alternativa fala da forma. A representação poderá ser realizada por escrito ou verbalmente. Verbalmente é oral, falada. Com ou sem identificação. Este ou aqui tem a ideia de facultativo, de algo que eu posso escolher. Ou eu escrevo de forma anônima, eu assino meu nome na condição de Lina. E aí você tem que saber, eu posso fazer uma reclamação de representação contra o colega de forma anônima ou eu tenho que aparecer? O que a Constituição Federal diz? Algumas situações são proibidas de anonimato. O que o Código de Ética da OAB vai dizer? É isso que você tem que pensar agora, tá? Aí vamos ler aqui juntos a letra B. Ela deve formulá-la ao presidente do conselho ou ao presidente da subseção, ou seja, os dois podem receber. Depois, a representação poderá ser realizada por escrito ou verbalmente, ou seja, as duas formas estão corretas. Estou aqui podendo escolher. Mas, olha aqui a noção de ressalva, é necessária a identificação do representante sob pena de não ser considerada fonte idônea, ou seja, proibido o anonimato. Aqui está a resposta certa. Quer reclamar de alguém, quer que o colega seja investigado, ou que algum tipo de penalidade a ele, sanção, seja aplicada, então eu tenho que assumir o que eu estou indicando, porque eu estou fazendo uma denúncia, e se essa minha denúncia for falsa, eu também tenho que responder por ela, né? Então, aqui está a resposta certa. Então, vejam, os dois órgãos podem receber, tanto o conselho seccional quanto a subseção. Existem duas formas de fazer essa representação, por escrito ou oralmente, verbalmente, e não pode ser feita essa representação sem indicar a autoria do reclamante. E aí, olha a letra B, C, né, deve endereçá-la ao presidente, uma vez que. A letra D deve formulá-la ao presidente ou ao. E aí, nós temos aqui com ou sem identificação, que a gente já viu que não pode, né? E aí, lembrar que a fonte idônea sempre vai ser uma característica importante, estamos falando de ética, então eu tenho que assumir o que eu faço, o que eu digo, o que eu penso, né? Então, vejam que aqui a resposta correta é a letra B, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos aqui alguns pré-requisitos importantes. E aí, eu quis mostrar para vocês que nós temos aqui a condição de que a pessoa não pode fazer de forma anônima, para garantir que o processo seja todo idôneo, e que nós temos a condição, ou um ou outro, os dois podem receber aquela representação, tanto o conselho quanto a subseção, né? E nós vamos ver agora mais um caso que vai ilustrar de forma um pouquinho mais evidente esse raciocínio de
A afirmação seguida de uma ideia de condição, de hipótese. Vamos para o 36º exame, que diz assim. Direito constitucional agora. Martínez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina de direito constitucional. Então, ele foi convidado para ser professor numa dada disciplina numa universidade no Brasil. Ele é espanhol. Então, estamos falando de uma condição de trabalho de um estrangeiro no Brasil. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro, veio morar aqui. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, mestre, Martínez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão, ou seja, ele estaria trabalhando de forma ilegal no Brasil. Essa seria a acusação. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Gente, ele pode ou não pode trabalhar aqui no Brasil? Estrangeiro tem os mesmos direitos que todo brasileiro? Aqui é uma questão importante. Vamos lá pensar um pouquinho nas alternativas. Martínez, letra A, na condição de estrangeiro residente, goza de todos os direitos fundamentais e políticos. Vamos pensar lá na aula da Prof. Carol. Não são iguais os direitos para o estrangeiro aqui no Brasil. O estrangeiro não pode votar, os direitos políticos não são iguais para ele que para nós. Aliás, ele não tem direitos políticos, né? A maioria dos direitos fundamentais, sim. Letra B. Apesar de... deixa eu só terminar a leitura da letra A, né? Então, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição aos brasileiros natos e naturalizados, podendo, em consequência, lecionar na universidade tal. Então, a gente já viu que ele não tem os mesmos direitos políticos que os brasileiros. Nesse caso aqui, obviamente, a resposta A é errada. B, que é certa, diz assim. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, eles não podem votar nem ser votados, não podem se candidatar a serem presidentes, por exemplo, da República, a Constituição assegura a Martínez o livre exercício de sua profissão, desde que a condição preenche os requisitos legais exigidos, que até a formação adequada. Resposta certa. Agora, olhem só a C. A Constituição, ainda que assegure a autonomia didático-científica das universidades, isso aqui está verdadeiro, exige prévia naturalização do estrangeiro para que possa atuar no ensino superior. Olha só, ensino superior de ensino fica horrível, né? Gente, atenção, não existe uma regra de que para atuar como professor da universidade tem que se naturalizar. A regra é que atenda os requisitos legais para exercício da profissão. E aí, letra D, a ordem constitucional permite que Martínez, na condição de estrangeiro residente do país, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por, no mínimo, 4 anos. Essa aqui não é uma prerrogativa da Constituição. A Constituição diz que tem que ter os requisitos legais para o exercício da profissão, mas não determina tempo de residência no Brasil para que se faça isso. Então, resposta correta, letra B, de bola. E aí nós vamos ver também, pessoal, que a banca, além de solicitar que haja esse tipo de raciocínio com afirmação, justificativa e condição, que a gente viu agora, ela também aborda muito o raciocínio que envolve oposição. Oposição é sempre uma quebra, uma ressalva acerca do que se disse antes. Por exemplo, eu adoro direito constitucional, mas erro todas as questões. E se eu adoro direito constitucional, com a expectativa que eu crio, que eu vá acertar muitas questões de direito constitucional, mas eu erro tudo. Este mas se opõe ao que eu criei como expectativa na oração anterior. Porque se eu gosto demais, eu vou esperar, vou criar a expectativa de que eu vá muito bem. Não é o que acontece. Então, a ideia de oposição é a ressalva. É o contradizer, de alguma forma, o que se disse antes. Quais são os conectivos que vocês devem cuidar para ter essa noção de oposição? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, mesmo que, apesar de que, embora, conquanto. Apesar de a Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, os direitos políticos são diferentes para brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. Então, nós não somos todos iguais. Se ela diferencia naturalizado, um pode ser extraditado, outro não, é porque nós não somos tão iguais assim, né? Então, vamos pensar na importância do coletivo para esse tipo de raciocínio aqui. Do coletivo de caráter opositivo. Vamos ver uma questão agora também do 36º exame, que diz assim. Essa questão aqui eu acho muito bonita. Tem a ver com a minha área. Sou formada eu não disse que eu sou formada. Gente, atenção.
Dá uma pausa agora. Sou formada em letras, graduação, mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral em letras. Estou cursando direito. Então, daqui a mais ou menos, no máximo, 2 anos, eu vou estar no lugar de vocês, fazendo a prova da OAB, hein? Então, olhem só. O que diz essa situação aqui? Envolve direito constitucional e também envolve direitos humanos. Uma questão de caráter interdisciplinar. A gente pode responder sem nenhum dos fundamentos da Constituição e sem também atenção à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem tem noção de legislação educacional responde bem essa questão aqui. O prefeito de Capoeira determinou que a escola municipal, que atende crianças de comunidades indígenas da região, realize o processo educacional exclusivamente em língua portuguesa. Atenção para os advérbios, tá? Ou seja, só pode dar aula em língua portuguesa, não na língua dos indígenas. Vocês devem lembrar que aqui no Brasil restaram apenas 200 línguas indígenas. Caigangue é um exemplo, Tupi-Guarani é outro. Uma organização não governamental contrata você, como advogado, para atuar na proteção dos direitos dos povos indígenas. Então, pressupõe-se aqui que os povos indígenas têm que ter resguardado a sua cultura. No contexto da sua cultura, obviamente, está a língua. Então, se eu quero entender os direitos humanos resguardados aos povos indígenas, seria interessante que a gente compreendesse que eles têm direito de ter aula em língua nativa, em língua materna. A língua materna é a língua mãe, a língua deles. A língua tupi-guarani, quase que ia falar iorubá, mas iorubá não é dos indígenas, é dos africanos. Caigangue, por exemplo. Assim, com base que dispõe a Constituição Federal de 88, cabe a você esclarecer que, letra A Constituição determina que o ensino fundamental regular seja ministrado apenas em língua portuguesa, mesmo para tribos ou comunidades indígenas. Gente, atenção, quem tem noção dos direitos humanos, quem tem noção da importância de serem respeitadas as culturas dos povos originários, os povos tradicionais, vai saber que isso aqui está errado. Letra B. Apenas por determinação da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, órgão do governo federal, a escola que presta ensino fundamental regular às comunidades será obrigada a utilizar as línguas maternas. E letra C, o Estado tem o dever de ministrar o ensino fundamental regular em língua portuguesa, mas nada impede, olha aqui o mas, olha a posição, que uma organização ofereça reforço escolar na língua materna. Ou seja, o Estado só dá aula de língua portuguesa. Dane-se os indígenas se eles não falam língua portuguesa, né? E aí a organização, ela ajuda se ela quiser. Se não tiver nenhuma organização não governamental querendo ajudar os indígenas a ensinar na língua deles, tudo bem. A gente faz o processo de dizimação cultural, né? Contei ironia a minha fala, porque a resposta certa vai estar aqui, na letra D. O ensino fundamental regular deve... Olha aqui o verbo modal, gente. Não é poder aqui facultativo. É imposição. Deve ser ministrado em língua portuguesa, mas é assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e seus processos próprios de aprendizagem. É por isso que nós temos a educação do campo, é por isso que nós temos hoje cursos de letras, caigangue, e é por isso que nós temos hoje concursos específicos no estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, para a contratação de professores indígenas que possam dar aula, por exemplo, caigangue. Região noroeste do Rio Grande do Sul é um exemplo de região brasileira que tem escolas do campo, que tem professores indígenas falando em língua caigangue, para que a cultura dos indígenas seja preservada, né? Então, aqui, vamos conversar um pouquinho sobre direitos humanos e Constituição, porque essa questão aqui tem caráter interdisciplinar, resposta correta, letra D. Então, notem a noção de ressalva, que é o mas, que está destacado no material para vocês, que ajuda a responder certo. E aí, vamos agora observar o seguinte. Toda vez que a gente treina questões, nós temos que lembrar que as alternativas seguem mais ou menos um padrão. Eu selecionei 3 padrões aqui de resposta para vocês e alertei sobre a importância dos verbos modais. Claro que essas pistas são importantes, mas nós temos que cuidar outras palavrinhas mágicas que são fundamentais. Nós temos um conjunto de palavras que vocês precisam cuidar na hora de ler, que são palavras que nós vamos chamar de palavras denotativas. Não interessa o nome, tá? E advérbios que mudam o sentido de um texto que você sempre tem que cuidar. Então, se a banca propuser o ensino somente poderá ser ministrado em língua portuguesa, mesmo para comunidades indígenas. Mesmo, apenas,
somente. Essas palavras mudam o sentido que se quer dizer. Somente os indígenas podem ter direito a cotas para entrar na Universidade Pública Federal. Os outros não podem. Quem são os outros? Qualquer um, que seja uma comunidade de povos originários, quilombolas não. Somente os indígenas, quer dizer que os outros não podem. Então, vejam que aqui nós temos uma noção de restrição de significação. Mas nós temos também umas palavrinhas muito significativas, que são os advérbios, que a gente aprende lá nas aulas de língua portuguesa, como expressões que mudam o sentido de adjetivos, de verbos, de advérbios. E o que mais me interessa aqui é que vocês cuidem dos advérbios terminados com o sufixo mente. Por exemplo, exclusivamente, possivelmente, obrigatoriamente. Se a gente aceita que o ensino público regular deve ser feito exclusivamente em língua portuguesa, exclusivamente quer dizer que outra língua não vale. Então, os indígenas não poderiam ter aulas, se eu aceitasse isso como verdadeiro, em língua caingangue, em língua tupi-guarani. O exclusivamente também restringe, da mesma forma que o apenas e somente. Então, marquem na leitura dos enunciados e também na leitura das alternativas de resposta essas palavrinhas para que vocês não caiam nas atoeiras. E aí, lembrar que sempre a prova da OAB, na primeira fase, vai apresentar uma historinha que vai ensejar um problema jurídico para o qual vocês vão ter que dar um parecer. E aí, claro, o que é o relevante para eu saber? Qual é a grande pergunta que ela apresenta? Não necessariamente em forma de pergunta. Ela não diz assim, na condição tal, o fulano pode ou não pode ser extraditado? Sim, pode, por quê? Não, não pode, por quê? Ela vai contar a história e quer que vocês depreendam, que vocês extraiam daquela história qual é a grande pergunta. Porque ela só dá aquele comando, de acordo com o caso narrado, assinar a alternativa correta. A banca não perguntou nessa última questão que a gente viu se realmente os indígenas têm direito ao ensino em língua materna. Mas eu leio e eu compreendo que o grande tema da questão é este. Se nós vamos ter condição de assegurar, pelo texto constitucional, que essas comunidades indígenas tenham guardadas as suas peculiaridades culturais, entre elas a questão linguística. E aí lembrar que toda a questão vai envolver um ou mais campo do direito, uma área vai ser acionada. E aí nós vamos ver este exemplo também do exame 36. Depois eu vou pular para os últimos exames de 2023, porque eu trouxe aqui alguns exercícios que são novos para vocês. Eu quero saber se vocês estão ligados aqui, estão gostando das dicas. Gente, vão deixando seus comentários aqui para a gente ver depois como é que está sendo essa nossa interação aqui. Você, como advogado, foi contratado para esclarecer algumas alternativas na defesa e proteção do direito de circulação e de residência de um determinado grupo de pessoas que vem sendo violado. Então, vejam só, temos aqui violação de direitos, em razão de preconceito. Nessa reunião, as vítimas, obviamente de preconceito, que tiveram seus direitos violados, disseram que já tentaram todas as medidas administrativas junto aos órgãos governamentais competentes e nada foi resolvido, ou seja, não houve resolução. Uma das vítimas propôs que fosse encaminhada a petição para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Corte Interamericana, gente, vamos pensar aqui, ó, é com base na atuação dela, que nós tivemos o Pacto de São José de Costa Rica, a fim de instaurar processo para a decisão daquela corte que pudesse resultar em condenação do Estado brasileiro. Ou seja, o Brasil cometeu uma grave infração e alguém quer denunciar o Brasil para a corte para que o Brasil seja punido. E aí, o que essas pessoas querem? Indenização das vítimas e garantia dos direitos violados. Assim, com base no que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cabe a você esclarecer que as vítimas, elas podem ou não podem fazer essa petição. Qual é o procedimento? Não tem direito de submeter diretamente um caso à decisão da Corte de Direitos Humanos, devem comprovar o esgotamento de todos os recursos da jurisdição interna para encaminhar a petição para a Corte, pode submeter o caso à decisão da Corte, mas deve requerer que sejam tomadas medidas provisórias em caráter de urgência, dada a gravidade da situação. Não pode enviar a petição, uma vez que o Brasil não reconhece a competência da Corte em casos relativos à aplicação da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Gente, atenção, você tem que lembrar que nós temos a Corte, e a Corte
recebe algum pedido de punição depois que há um outro procedimento. E esse procedimento, normalmente, ele vem do conselho, né? Então, aqui nós estamos tratando de uma questão que envolve direito internacional público. E aí a resposta está ali, não vai direto lá para a corte, não, tá? Cuidado com essa resposta, que é a aula do professor Mateusão, para ajudar vocês a lembrar que a alternativa certa é a letra A. Tem procedimento antes para fazer isso acontecer, para o Brasil ser punido. Gente, vamos lembrar, o Brasil já foi punido, se não sou enganada, 11 vezes por diversos crimes, alguns mais notórios, outros menos, e o Brasil... normalmente, quando foi condenado, ele teve que pagar a indenização. Você já teve que abrir o bolso, a gente paga junto, né, porque é dinheiro público ali. E aí vamos observar, de novo, alguns verbos, mas não vamos ficar no campo dos verbos modais agora. Outros verbos que são importantes. Por exemplo, o Brasil precisa prescindir tal coisa. O que é prescindir? Nunca vi esse verbo na vida. Prescindir é deixar de lado, é não considerar. Eu quero observar que o contrato foi celebrado. O contrato foi celebrado, ele foi acordado, ele foi chancelado, ele foi visado. Gente, visar também é dar visto, é concordar ali, cuidado com algumas questões que envolvem conhecimento em ética, tá? Visar um contrato, visar um acordo, é ratificar por meio de uma assinatura. Quando eu viso, eu coloco lá minha rubrica, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui um exemplo para cuidar os verbos. 37º exame agora. Bruce, residente domiciliado da Inglaterra, adquiriu de Nestor imóvel situado no Rio, mediante instrumento celebrado no Brasil, acordado, registrado, no qual se convencionou a aplicação da legislação inglesa. Se convencionou, se houve uma convenção, porque se estabeleceu isso entre as partes. Foi acordado, foi combinado. Então, a legislação inglesa é que iria dirimir, ou seja, queria solucionar, queria responder eventuais divergências a respeito do negócio. Então, estamos falando aqui de um negócio jurídico e nós temos aqui uma cláusula, a legislação inglesa, que seria ajuizada no contrato. Algum tempo depois, os familiares de Bruce ajuizam no Brasil a ação alunatória da compra e venda do imóvel, argumentando que Bruce, quando da realização do negócio, não apresentava capacidade para os atos da vida civil. Então, agora aqui, gente, nós estamos no outro campo do direito civil. Uma pessoa que supostamente incapaz, ela pode celebrar o negócio jurídico? Então, quanto à capacidade de Bruce, olha que agora aqui o comando está bem mais específico, não é aquela situação assim, com base, caso narrado, assinar a alternativa correta. Deverá ser aplicada qual lei? A inglesa, a brasileira? E por quê? Então, definir qual e qual é o argumento. Gente, atenção aqui. Inglesa, pois o contrato celebrado assim previu. Brasileira, porque o negócio foi realizado no Brasil. Inglesa, pois Bruce possui domicílio na Inglaterra. Ou brasileira, porque o imóvel está situado no Brasil. Então, vejam que aqui você tem que saber qual é a resposta certa. No nosso material, vocês têm ali qual é o gabarito, tá? Então, vejam que aqui nós temos que lembrar quais são os elementos fundamentais de um negócio jurídico e qual é o conceito de capacidade. E lembrar a capacidade relativa, se o cara lá tem tutor, não tem. Lembrar das noções de curatela, de tutela, que vocês aprendem com a professora Maitê, salvo engano da minha parte, tá? E nós vamos ver agora que, além do verbo celebrar, além do verbo prescindir, vocês têm no material aqui outros verbos bem importantes. Asseverar, que é afirmar com certeza. Anuir um negócio, dar consentimento, aprovar, estar de acordo. Averbar, escrever com verba. Aventar, é lembrar, é insinuar. Eu aventei a possibilidade de, quer dizer, eu levantei a possibilidade, eu sugeri a possibilidade de alguma coisa. Cercear é sempre diminuir alguma coisa. Cercear os direitos políticos de alguém é diminuir os direitos políticos de uma pessoa. Cindir é separar. Então, por isso que quando há uma cisão, é que há uma divisão, há uma espécie de colisão, um conflito entre uma ou mais partes. Nós temos ali conceder, que é tornar disponível algum direito. Então, quando a gente pede a concessão de alguma coisa, a gente pede que aquela coisa seja feita para nós. A gente pede que uma determinada demanda seja atendida. Concorrer, gente, atenção. Concorrer pode indicar a noção de oposição, fulano concorre contra o fulano para ganhar as eleições, mas também pode indicar a busca de um mesmo objetivo, né, de competir, né? E aí vocês têm ali diferir, que é adiar. Eu peço diferimento do prazo para eu conseguir juntar mais comprovantes nos autos do processo. Retardar, então, é estender prazo. Normalmente se usa isso no campo jurídico, né? Aí nós temos eximir, que é se isentar de alguma responsabilidade, por exemplo. Incidir, que se usa muito em direito tributário,
que é cair em, que é incorrer. Nós temos outros verbos aqui que aparecem para vocês. Locupletar, que é acionar rico. Normalmente se usa este verbo quando se fala de pessoa que se enriquece de modo ilícito. Você tem outros verbos, como obstar, que é criar obstáculo. Prescindir, que eu já falei, que é deixar de lado, que é renunciar, que é dispensar alguma coisa. E aí eu quero dizer para vocês que nós temos que cuidar das expressões latinas, que podem aparecer em alguns momentos. Às vezes, conhecimento jurídico vocês já ajuda a lembrar qual é o conceito de uma expressão latina, vocês têm aqui no nosso material. Mas eu quero fechar aqui com dicas finais e mais uma questão que eu separei para vocês, uma não, acho que duas. E eu quero saber se vocês estão interagindo aqui. Gente, atenção! Vocês vão sair da minha aula e vocês vão ter o nosso cronograma aqui da Revisão Turbo simulado para resolver. Então, atenção, usem essas técnicas todas aqui, que são resumidas no quadro, para vocês lembrarem que a leitura atenta do enunciado, que a leitura atenta de cada uma das alternativas de resposta pode ajudar vocês a eliminarem mais rapidamente, de maneira mais segura também, pelo menos 2 das 4 alternativas de resposta. Leiam sempre em contexto. Na dúvida, não troquem a primeira alternativa que vocês marcaram. Sigam a intuição de vocês, porque isso pode ajudar bastante. Mantenham a calma. Leiam 10 mil vezes, se for necessário. Vocês têm mais de 4 horas de prova para responder todas as questões. Respondam aquelas primeiras questões das áreas em que vocês têm mais segurança, nas quais vocês têm mais segurança, ou nas disciplinas que vocês estudaram um pouco mais, porque isso vai deixar vocês mais tranquilos. Não se desesperem se vocês não souberem uma questão, porque não é uma questão que vai mudar definitivamente a vida de vocês. Não extrapolem a compreensão do fato contado. Centre-se apenas naqueles dados que são apresentados no enunciado. Nada mais do que está ali vai ser possível de ser compreendido como certo, a não ser as inferências e conhecimentos jurídicos de vocês, que precisam ser, obviamente, acionados. Não reduzam também o conteúdo da pergunta, no sentido de observar todos os elementos, as partes, compõem o enunciado, quem fez o quê, quais foram as ações mais importantes, quais foram os resultados, qual é o embrólio jurídico que está ali para vocês resolverem com forma de parecer, que é a resposta certa que vai ser apresentada em uma daquelas 4 alternativas que a FGV vai cuidar. Sublinhe na hora de ler o que é o comando básico, é correto, é possível, não é possível, em cada uma das alternativas, para vocês não se perderem acerca do tipo de raciocínio que a banca está propondo para vocês. Tá? E aí, para encerrar aqui, eu disse que eu tenho uma questão, né? Quero saber quem é que vai acertar. Estão ligados? Estão fazendo as provas anteriores, estão usando aqui nos nossos alunos o nosso banco de questões, lindo, maravilhoso, com questões comentadas, ainda corrigidas em vídeo? Pois é. Eu resolvi dar uma testadinha com vocês agora, quero saber quem é que vai acertar esta. Quero saber os comandos aqui, ó. Respostas. Vamos fazer uma questão de 2022 aqui, olha só. Fernando, quem? Nasceu na Argentina em 15 de novembro de 1989, logo depois que nós tivemos a promulgação da Constituição Federal. Quando do seu nascimento, sua mãe, brasileira, estava a serviço da República. Na Argentina. Servidora pública, hein? Marcelo, a outra parte, outro guri, por sua vez, nasceu na África do Sul. Então, os dois nasceram fora do Brasil. Em 7 de janeiro de 2008, e foi registrado em repartição brasileira competente, sendo que, quando do seu nascimento, tanto seu pai quanto sua mãe estavam trabalhando em uma padaria privada na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul. Então, veja, o menino Fernando I é filho de uma servidora pública que estava a serviço do Brasil na Argentina. O outro guri, o Marcelo, nasceu na África do Sul, e seu pai e sua mãe estavam trabalhando lá, mas não eram servidores do Brasil. Vejam que nós temos uma diferença na nossa legislação quando se trata de filhos de diplomatas, de servidores públicos que estão desempenhando função em outro país, e lá, nesse outro país, nasce uma criança. Essa criança vai ser brasileira nata? Vai ser naturalizada ou vai ser uma estrangeira? Essa é a grande pergunta que vai ser posta aqui para vocês, embora não apareça desse jeito. Por quê? Porque o comando é genérico. Com base no fato narrado, assinale a alternativa correta. Vamos ver se a gente acerta. Letra A, quero saber qual é a resposta de você, gente. Vamos olhar aqui o chat, vamos movimentar essa nossa aula para ficar mais dinâmico aqui. Fernando é brasileiro nato, pois, olha aqui a explicação, causa aqui. Apesar de nascido estrangeiro, o Fernando é o filho da mãe que estava a serviço do Brasil lá na Argentina. É filho de mãe brasileira que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Marcelo, o outro guri, da mesma forma, é brasileiro nato. Os dois são, então. Pois, apesar de nascido no estrangeiro, é filho de pai e mãe brasileira e foi registrado em repartição brasileira competente. Letra B.
Fernando é brasileiro nato, já que, apesar de nascido no estrangeiro, é filho de mãe brasileira que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Já Marcelo não é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro e nenhum de seus pais estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vejam quais são os requisitos para a criança que nasce no estrangeiro ser considerada brasileira nata, ou brasileiro nato. Brasileiro nato é a expressão mais certa. C. Fernando não é brasileiro nato, pois nasceu, olha aqui a explicação de novo, conectivo aqui de causa, o primeiro grupo. Nasceu no estrangeiro e somente, palavra denotativa aqui, e somente, onde é que eu estou? Um de seus pais, no caso a mãe, estava a serviço da República Federativa do Brasil, sendo que a Constituição exige que ambos, pai e mãe, estejam nessa condição. Agora vamos ver o Marcelo aqui na letra C ainda. Da mesma forma, não é brasileiro nato, pois, justifica, nasceu no estrangeiro e nenhum de seus pais estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, note que aqui o critério mais importante tem que estar a serviço do Brasil para a criança ser brasileira nata. E D. Fernando não é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro e somente um de seus pais estava a serviço da República Federativa do Brasil, sendo que a Constituição exige que ambos, pai e mãe, estejam nessa condição. Marcelo, por sua vez, é brasileiro nato, pois apesar, olha o apesar aqui, ó, positivo, de nascido no estrangeiro, é filho de pai e mãe brasileiro e foi registrado em repartição brasileira competente. Vamos lá para direito constitucional, gente. Artigo 12, inciso 1º, o que diz? Quem é o brasileiro nato? Quais são os requisitos para a pessoa ser brasileira nata? Brasileiros natos. Atenção, primeiro, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não é o caso. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou seja, um ou outro, não precisa ser ambos, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o primeiro guri, gente, o Fernando, ele é um brasileiro nato, porque a mãe estava a serviço da República Federativa Brasileira. Não interessa o pai, um deles tem que estar. Então, o Fernando é brasileiro nato. Aí, olhem letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Então, ou um ou outro, não precisa ser os dois, tá? No caso, o segundo guri, que é o Marcelo, ele foi registrado em repartição competente e tanto o pai quanto a mãe estavam trabalhando lá. Então, vejam aqui, ó, os nascidos de pai ou mãe brasileira, os dois são, e foram os dois pais do menino 2, que é o Marcelo, né, são brasileiros, e a criança foi registrada lá. Então, vejam que a resposta vai ser, gente, os dois gurizinhos são brasileiros natos. A informação está ali. Nós temos que lembrar da letra da lei aqui, que é super importante para responder certo essa questão, gente. E aí, para finalizar aqui, gente, eu tenho mais um tempinho, estou quase extrapolando aqui em 10 minutos. Vamos lembrar essa primeira pergunta aqui também, importante, para dizer para vocês o seguinte: direito civil, indenização, responsabilidade civil. Caso, para a gente fechar aqui e amarrar tudo que a gente viu nessa nossa aula. Carlos, motorista de táxi, estava parado em cruzamento devido ao sinal vermelho. Situação de trânsito. De repente, de um prédio em péssimo estado de conservação, de propriedade da empresa XYZ e alugado pela sociedade ABC. Então, nós temos aqui Carlos, mais XYZ, mais ABC. Essa tem um negócio com a XYZ, né? Então, o que aconteceu? Caiu em cima do carro dele um bloco de mármore da fachada e atingiu o carro. Então, óbvio que estragou o carro dele. Sobre o fato errado, assinale a alternativa correta. Carlos é a vítima. Pode pleitear indenização. Ele vai ter o seu dano ressarcido? E se tiver a indenização, quem é que paga a conta? Quem é que tem o dever de manter o prédio em dia? O dono do prédio é quem aluga o prédio. Direito Civil, Código Civil diz 937, que o dono do edifício ou da construção, o dono do apartamento, o dono do prédio, responde pelos danos que resultarem de sua ruína. Lembrem, nós estávamos falando do péssimo estado de conservação. Então, quem é que tem que cuidar? O dono. Se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, estava em péssimo estado de conservação, então é o dono que tem que pagar a conta. Para quem que o Carlos vai solicitar a indenização, gente? Para quem alugou?
ou para quem é o dono? É óbvio que vai ser para quem é o dono. Então, ele vai pleitear da sociedade X, que é a proprietária desse imóvel. Então, vejam que a gente tem que lembrar aqui a noção de responsabilidade civil, que está dentro do direito às obrigações, que é que tem dever de indenizar danos e perdas. E aí vocês estão vendo que a gente mostrou para vocês que nós temos uma prova que se configura por vários tipos de conhecimentos, aqueles de mais memorização, letras de lei, compreensão dos casos, identificando as partes, raciocínio lógico, dedutivo, que tem a ver com a análise dos enunciados e das questões. E tudo isso eu vou mostrar para vocês que dá para conseguir 40 acertos, desde que vocês tenham muita força de vontade para aprender, para revisar, para acionar cada uma das dicas dos professores, as disciplinas aqui de todo o nosso curso 6, de toda a revisão turbo. Lembrar que vai passar com mais segurança quem estudar mais, que estudo é contínuo e é para a vida toda. Uma vez formado, sempre vai ter que estar estudando. Uma vez aprovado na OAB, vai ter que estudar mais ainda, porque o direito é uma área movente e conforme os fatos sociais vão mudando, o direito vai mudando também. Então, estudar sempre. Estudem. Há alguns dias ainda para a prova. E vocês vão ter uma grande companhia a partir de amanhã, que a gente tem aulas e lives todos os dias. E tem, claro, a grande revisão de véspera, lá no dia 18. Colegas lá em São Paulo. Eu não sei se tem mais ingressos, porque talvez o primeiro lote já foi faz tempo. Quem não puder estar em São Paulo, vai estar com a gente ao vivo. Eu quero desejar para vocês uma excelente prova. Esperar que vocês façam um grande simulado agora, que está no horário de vocês pensarem esse cronograma. E dizer que a gente estuda sempre na vida da gente, até alcançar o grande objetivo. O objetivo agora é passar na primeira fase para a segunda. Estudem, deem o máximo de si para azular essa prova, porque juntos, até a aprovação de vocês. Muito obrigada, muito grata pelo carinho de vocês, pelas mensagens aqui. Quero saber se a gente pode dar o tchau. Bom almoço agora? Barriguinha está roncando? Não? Se tiver, bom almoço para a família de vocês. Depois, simulado. A gente se encontra em outro momento. Uma feliz prova para todos vocês. E muito, muito, muito sucesso para azular a primeira fase da OAB.